tem um drone aí pra mim? Tem. Eu tava olhando o DP. Ele treina. Você me pegou? Tava na colinha ali. Ué, Isa, você me quebrou aqui ao vivo. Mas você já tava em tela. Eu tava aqui do seu lado. Então, eu tava aqui assim, ó. Opa. Tá na imagem, tá na imagem. Calma. O Flamengo fará a pré-temporada nos Estados Unidos. Porém, o novo presidente do clube, o BAP, já decidiu por algumas mudanças nesse planejamento. Vamos ver quais são? Roda do... As mudanças da nova direção já começaram a acontecer. O Flamengo fará a pré-temporada nos Estados Unidos, porém voltará antes do previsto para o Rio de Janeiro. A delegação rubro-negra ficaria de 10 a 24 de janeiro na Flórida, mas BAP já confirmou que a equipe retorna ao Brasil no dia 19, logo em seguida do amistoso contra o São Paulo. Segundo o novo presidente, a alteração acontece por conta da alta do dólar e a final da Supercopa do Brasil. Com isso, a equipe deve retornar diretamente para o Rio, já que no dia 25 ou 26 enfrentaria o Volta Redonda em Manaus. Para a nova diretoria, a viagem seria desgastante para o elenco. Felipe Luiz deve relacionar seus principais jogadores a partir da 5ª rodada. Com isso, o treinador tem 2 compromissos com o elenco principal antes da decisão contra o Botafogo. O foco da nova direção é investir no Carioca e já ter esse contato no Rio com José Boto. E depois voltar as forças para a Supercopa, que será no dia 2 de fevereiro, no estádio do Mangueirão, em Belém. Muito bem, coloca aí a hashtag na tela. Vamos lá, como é que tá a tua ampulheta da tua vida? Já passou Tem da areia mais metade. pra cima ou areia mais pra baixo? Vem, Vene Casagrande. Aqui, ó. Hashtag SBT Esporte Rio, @SBT Rio. E a gente sabe também que a gente tem um público muito grande com a melhor idade, que é a galera dos 50, dos 60 a mais, hein, Flavinic? É um público grande que a gente tem, Sim, não é é, Vene verdade. Casagrande? É verdade. O carinho na rua é grande desse público, que é a melhor idade. A gente ainda não chegou nela. Não, É a não, hora não, que não. fica Não fala. tudo mais esclarecido, mais leve. Maturidade. Maturidade. Hein, Vene? Hein, ô Flavinho? É isso. Ô, Vene, falando em Flamengo, você tem informações... Não, quero Davi Luiz não. Quero falar desse negócio dos Estados Unidos. Estados Unidos... Como é que vai ser essa organização aí? Bom, O cara vamos chegou lá. mudando, né? Já chegou mudando porque, assim, eles entendem que o tempo que o Flamengo iria ficar lá nos Estados Unidos, que foi o tempo planejado pela antiga gestão agora, é um tempo muito longo, porque o Flamengo tem compromissos importantes já no começo da temporada. Por exemplo, o jogo contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca seria fora do Rio de Janeiro. E não vai ser mais. A nova gestão decidiu que não vai ser, porque esse jogo é muito perto da Supercopa do Brasil com o Botafogo, no dia 2 de fevereiro. Então eles estão focando na Supercopa do Brasil. Acho que faz total sentido. É a primeira final do Flamengo. A primeira final do Flamengo, exatamente. É um jogo muito importante. Ah, beleza, é um jogo. É no É Mangueirão só apenas, esse jogo. apenas uma Supercopa do Brasil. Mas, gente, é diante do Botafogo. Querendo ou não, é um rival hoje. Briga com o Flamengo por títulos na Vene, temporada. poderia ser com qualquer time, eu acho. Acho que Vale potencializa título, vale taça. o fato de ser Potencializa. uma rivalidade regional. Mas mesmo se não fosse o Fogão, é o primeiro Exatamente. título que o Claro, Flamengo e o vai troféu, brigar lembra que em pelo- 23 não ganhou nada, todo mundo ficou cobrando. Não isso. ganhou nenhum troféu, não ganhou nenhum Pô, o troféu. próprio São Paulo, ano passado, quando ganhou, assim, comemora bastante. Claro, porque eu vou comemorar muito. Você É vai, se óbvio, você tem- ganhar. tem- Quem vai ganhar? Eu vou sim. tentar. A gente não sabe. A gente não sabe Cara, a ainda. gente já vai começar Pô, a se porrar a dia gente 2 não de sabe fevereiro. ainda. O bicho vai pegar Eu tudo acho isso. o Loucura. seguinte... Eu achei que a gente começasse a se porrar lá pra abril. Já que Botafogo é Já o tá atual me irritou. campeão Já do me brasileiro ri, da gente. Tira o Libertadores, microfone dele. Me tá a gente irritando. pode dizer aqui que o favorito. Botafogo é o favorito. Ah, não vem É não. favorito. Tá vendo? Favorito. Esse é o problema dele, é quando ele começa a me irritar. Quando joga, Ah lá o joga a risinho responsabilidade. Me É o irrita. favorito, Me é. irritou Não, já. pode até ser, mas que ele joga a responsa, né? Isso é estratégia, Ele é né? espertinho, Tira a Flavini. pressão, tira a pressão. Já conheço É o time a ele, ser Tira a batido, pressão. o tem Botafogo. É o time a ser batido na temporada. Ué, não é? Não. Campeão da Libertadores, Agora Campeonato não, Brasileiro. vai mudar o ano, vamos ver como é que vai ficar. Tem que esperar. Um jogo hoje seria o Botafogo favorito, claro. Sim, claro, sem Claro, sombra pelo de que dúvida. fez na temporada seria. Mas eu acho que o Flamengo tá certo, sim, em fazer Claro. esse tipo de mudança. Gente, não quer dizer que o Flamengo não vai mais para os Estados Unidos. Apenas o período será menor. E o jogo fora do E Rio de como vai Janeiro... ser o Carioca? O Carioca, o Flamengo vai começar, obviamente, com um time, digamos... Mas qual é a regra? Você já, eu tô A partir tentando... da quinta A partir da rodada. quinta. Que é o
obrigatório você colocar o seu time e a sua força máxima, Porque isso não é sempre subjetivo, né? Porque é difícil a gente determinar, quem sabe é o E técnico. se eu quiser falar que a minha força máxima é Exato, como é que é isso? Se quiser poupar, dizer, o jogador precisa ser poupado. Tem um bom senso. Mas é a ideia que a partir da 5ª rodada coloquem a força máxima, as 4 primeiras, todo mundo vai adotar Só que isso. vocês já pararam pra pensar, ô Flavinic, que a 5ª rodada nesse ano vai ser lá pro dia 20 de janeiro, que é geralmente quando tá começando o Carioca? Sim. Vocês olharam a tabela? Sim, O Carioca começa cedo. 10 ou 11, no iniciozinho de janeiro. Tanto que a gente sempre tira férias, né? Flavinho muito bem me substitui aqui. Eu sempre penso no futebol, então eu tenho meu trabalho lá de locutora, enfim. Então eu nunca tô fora. Esse ano, pela primeira vez, eu vou ficar nos primeiros jogos fora, porque começando o dia 10 eu já tô com minha viagem e já não quero mais saber de nada. Eu vou tirar minhas férias, Vene Casagrande. Tá certo. Mas depois do dia 10 já começa o Carioca, que geralmente começa lá para 24 de janeiro, 29 de janeiro. É nesse pedacinho de janeiro e não no início de janeiro. Não, se você pensar E o a temporada vai absurdo que terminar é só isso, 21 de dezembro. É um Que absurdo, loucura vai ser porque, esse 25. olha só, eles saem de férias no início de dezembro. O jogador, como qualquer trabalhador, tem que ter um mês de férias, é lei. E aí o essas Botafogo, férias, que eles só voltam foi sair dia no 13? início de janeiro e tem só uma semana para começar o Campeonato Carioca. Quer dizer, o calendário é uma maluquice. Como é que o cara fica um mês de férias, volta a trabalhar, o jogador em uma semana está preparado para começar o Carioca? Antes era até uma opção começar com equipes alternativas. Agora não tem saída, não tem outra opção. Tem que começar com uma garotada que vai retomar antes, num planejamento que já saíram de férias anteriormente, porque os principais jogadores, o elenco profissional, não tem como ir a campo com só uma semana de trabalho. Não. Anteciparam, né? Esticaram. A gente vive falando que o calendário é um problema. Você já para que cada ano que passa piora o calendário. Não, e os 3 próximos anos serão terríveis. E esse calendário está começando mais cedo, porque no meio da temporada... É a data FIFA, né? Não é data FIFA, O é o Mundial. Super Mundial. Para o brasileiro. Aí vai parar o Não, brasileiro. o brasileiro vai Então, parar. é uma data FIFA. Ah, né? sim, entendi o que aí você está para, querendo né? dizer. Tem o Quando Super para Mundial. o futebol, eu não sei, não para o mundo. Para o mundo todo? Vai parar todo mundo ou vai parar Confesso só que o eu não Brasil? sei. Confesso Eu que eu não Se sei. parar o mundo é data FIFA. Se parar o Brasil é data Brasil. Mas sabe, o problema Mas não a é gente parar. vai parar, a gente vai parar, né? O Brasil problema, vai parar. na minha Série A visão, do não é brasileiro. parar. O problema é você não diminuir os estaduais. Porque poderia diminuir os estaduais. Tem que... Só que... Eu, assim, a grande verdade eu acho bem bacana já esses... É muito enxutinho já o Carioca, né? São 11 jogos só na primeira rodada. E depois vem quem passou, vai jogar ali o teu mata-mata, né? São 12 times, eu ainda acho muito, Fernando. Acho que o ideal seriam 8 times. Mas aí eu no meu coração carioca, eu já fico pensando nos times de menor investimento que precisam, esperam um ano tem esse todinho lado, pra, tem esse Mas lado. quando pra a gente conseguir fala de sobreviver, de sonhar com futebol e ter o seu clube ali no Campeonato Carioca. Eu não sou paga pra isso, pra pensar no calendário, mas sempre tem um jeito. Sempre tem um jeito. A grande verdade o formato do Carioca não é ruim, mas não tá... O casamento... Sabe quando tem duas pessoas casadas, que as duas são bacanas, mas elas não estão funcionando? Não tá batendo. Não tá batendo. Tem que repensar alguma coisa, algum ajuste. E eu acho que... Eu penso também... A gente só pensa na gente. Quem é? Eu penso no meu time, você no seu, ele no dele, o pessoal de casa no próprio time, no calendário e tal. Mas a gente tem que entender que a Copa do Brasil, por exemplo, ela é uma competição que tem muitos times, porque ela é como se fosse um campeonato regional do Brasil, em que você dá oportunidade para os times de menor expressão, que muita gente nem conhece, mas que são pessoas que vai ser o jogo da vida delas, que elas vivem de futebol e tudo mais. O Carioca também é assim, tem clubes que precisam, para sobreviverem, do Campeonato Carioca. Então, assim, eu sou muito contra acabar o regional, Eu muito também, mesmo. não sou a favor, Mas a não. gente já entendeu que o calendário está confuso, né? E que o ajuste deveria ser feito nessa competição, né? É muito complicado. Isso é muito delicado de se pensar, porque a gente vai, cara, esse campeonato carioca, mas, pô, pensa num todo, né? É um campeonato muito importante. Eu sou muito fã Eu do posso só dar uma Campeonato informação Carioca. rapidinho de Flamengo que eu considero Claro. importante? O José Boto, que será o novo diretor do Flamengo, ele já indicou a primeira contratação para o Flamengo e não é um jogador. Trata de um chefe de scout, que é o Fernando Matos, que trabalhou com ele no Benfica, trabalhou também no PAOK
estava recentemente no Famalicão de Portugal. Muita gente vai questionar o trabalho desse profissional por estar no Famalicão de Portugal. Mas o Famalicão de Portugal é conhecido por fazer um trabalho absurdo de achar bons jogadores, não só no futebol português, mas também no futebol brasileiro. Então é a primeira contratação que o José Boto indica ao Flamengo. Qual é o nome dele? Fernando Matos, tem 49 anos. Português. Um português também, exatamente. Ele vai ser o chefe do scout. É, exatamente. É como o Alessandro é do Perfeito, Botafogo, né? tu foi bem na analogia, é isso. O Botafogo tem um time de scout muito bom, o Rafa Rezende, inclusive, Sim, grandes que caras, massa. né? Mas tem um cara que é o chefe deles, né? Que é o Alessandro, né? Isso. Que é um grande cara. O Brasil todo elogia, né? O scout do Botafogo e fica muito na figura do Alê. Perfeito. Tem outros caras muito bons, mas o Alê, ele é o chefe de todo mundo, né? Ele é o cabeça. E muito bom. Tentou ele? Eu não tenho essa informação. Se alguém divulgou, eu confesso. Espero que tenha tentado, porque é um baita profissional. Não tem jeito. Você quer ter bons profissionais. mercado. É igual o meu. SBT. É. Alguém deve falar no seu ouvido toda hora. Se é uma baita apresentadora, o SBT vai ficar triste. Olha aí a enquete. Não fica sem clube. Jogador bom não fica sem clube. Você É isso. aprova a contratação de Fábio Carille como novo técnico do Vasco? Fernanda, ele é sim e de forma oficial, hein? O Vasco já publicou